teoria da evolução, uma conspiração antibíblica. Versão brasileira, Áudio News. A controvertida pergunta de como a vida começou vem intrigando a humanidade há milhares de anos. Há duas escolas de pensamento. Uma ideia é a de que Deus é o criador da natureza, o criador e o governante do universo que criou cada espécie de vida existente na Terra com uma intenção deliberada. Tal ideia é conhecida como a ciência da criação ou o aparecimento repentino. Uma ideia oposta, predominante na sociedade atual e na comunidade científica, é conhecida como evolução. Ela afirma que a matéria inorgânica se transformou em vida de forma não intencional e foi se desenvolvendo com o tempo. Formas unicelulares progrediram para formar estruturas mais complexas, pluricelulares, resultando no desenvolvimento definitivo do homem. Os princípios da evolução influenciam todos os aspectos de nossa sociedade. Em todo o mundo, museus famosos apresentam perspectivas evolucionárias. Parques nacionais e monumentos históricos se tornaram locais de exibições de informações evolucionárias. Revistas científicas, publicações geográficas e de história natural, livros infantis e programas de televisão apresentam a evolução ao público como um fato. Muitos dos filmes mais populares de hoje, parques de diversões e até mesmo seriais matinais, promovem ideias evolutivas para um público ávido. Livros, textos que desenvolvem teorias evolucionistas são leituras compulsórias para alunos de escolas públicas de primeiro grau, faculdades e universidades. A evolução se tornou o fundamento para a maioria das disciplinas científicas, incluindo a paleontologia, geologia, biologia e astronomia. O objetivo de muitos cientistas é o de eliminar explicações sobrenaturais e fornecer respostas naturalistas. Consequentemente, muitos têm que rejeitar a intervenção sobrenatural de Deus e a criação milagrosa. Carol Matriciana, nascida e criada na Índia, é a autora de Deuses da Nova Era e coautora do livro A Conspiração da Evolução, um salto quântico para a nova era. Há alguns cientistas que acreditam num Deus criador. A maioria acredita na evolução física, o que quer dizer que as formas de vida se tornem mais complicadas com o tempo. Muitos desses cientistas descartam que exista qualquer evolução espiritual em processo. No entanto, há um número cada vez mais crescente deles que, persuadidos pelas ideias populares na atualidade, que seria o movimento da nova era, e que estão utilizando a ideia de evolução biológica como um trampolim para a evolução espiritual. Muitos profetizam um desenvolvimento alegando que o próximo estágio da evolução do homem será em termos espirituais. Um salto quântico da evolução biológica para uma emergência mística. Eu acho que o homem está se desenvolvendo para um estágio de maior percepção, maior consciência, de uma vibração maior. E acho que a melhor representação que temos do movimento do homem nessa direção é o que acontece no movimento da consciência, no movimento Nova Era. A evolução está ocorrendo o tempo todo. Muitas pessoas acreditam, e eu creio, que o propósito da vida seja crescer, e que crescemos o mais que podemos a cada vida. É claro que acreditamos na reencarnação. As ideias paralelas de reencarnação e de evolução sempre estiveram proximamente ligadas às crenças de muitas religiões pagãs existentes no mundo. Porém, em meados do século XIX, essa filosofia repentinamente passou a ter respeitabilidade científica através do mundo, através de um inglês, Charles Darwin, que ficou conhecido como o pai do evolucionismo. A maioria das opiniões da época se pautava no relato bíblico de um Deus criador que intencionalmente havia criado cada forma básica de planta e animal. Embora tivesse sido educado como cristão, Darwin se rebelou contra tal ideia e em suas teorias teceu uma maneira de formular o processo sem o Criador. Esta é a casa de Charles Darwin entre 1842 e 1882. Foi nesse escritório que Charles Darwin produziu seus grandes trabalhos. Ele costumava se sentar nessa poltrona e foi aqui que ele escreveu o seu famoso livro sobre a origem das espécies. Publicado em 1859,
Charles Darwin é um gigante dentre os homens e no mundo moderno, porque ele desenvolveu a teoria da evolução, que transformou o mundo científico. A teoria da evolução sobre a descendência natural foi desenvolvida bem antes da época de Darwin. O que Darwin fez foi fornecer uma explicação racional de como pode ter acontecido. Tão racionalmente elaborada que muitas pessoas pensaram, por que eu não pensei nisso? Muitas pessoas se sentiram à vontade. No que se refere a Darwin, ele se tornou um herói. Ele forneceu a explicação que elas buscavam. A ciência moderna nasceu quando, em 1620, Lord Bacon escreveu Novum Organum. Entre 1620 e 1860, a maioria dos cientistas acreditava no Criador e na criação do homem. Hoje em dia, poucos cientistas acreditam na criação ou no Criador. O que aconteceu? Quem são alguns dos modificadores da mente moderna? Eu estou aqui ao lado de Thomas Huxley, no Museu de História Natural. Ele foi chamado de o Bulldog de Darwin, porque ele pegou a teoria de Darwin e fez uma apresentação substancial da mesma. Huxley acreditava que podemos explicar tudo na natureza independentemente do Criador através de simples leis naturais. Nós temos que lembrar que, afinal, o criacionismo era aquilo em que todos nós acreditávamos há poucos anos e o criacionismo foi destituído na comunidade científica pelo pensamento evolucionista. Acontece que o pensamento de Darwin foi considerado como blasfêmia pelo cidadão comum na Inglaterra naquela época. Karl Marx, ateu e criador do comunismo, ficou encantado em encontrar um racionalismo científico na teoria da evolução que ele alega ter dado validade à sua nova filosofia. Marx admirava Darwin e os dois se comunicavam através de correspondência. Em agradecimento, Marx até tentou dedicar sua grande obra, a Teia, o Capital, a Darwin. Havia comentários na época, e Karl Marx era um deles, que viam a teoria de Darwin fornecendo credibilidade científica ao que previamente era uma mera filosofia. A filosofia do socialismo, a filosofia do comunismo, todas se tornaram cientificamente acreditadas com a teoria de Darwin. Roger Oakland é um ex-evolucionista, professor de biologia e coautor do livro A Conspiração da Evolução, um salto quântico para a nova era. Quando o comunismo tomou conta da província de Yulin, na China, a população inteira foi forçada a assistir aulas de propaganda comunista. A primeira lição não era dada com palavras de sabedoria de Lenin ou de Stalin, mas um curso básico sobre a evolução darwiniana. Quando um de meus ex-alunos abraçou o comunismo e foi levado a Moscou para treinamento, o que acha que lhe ensinaram? Lenin, Marx? Não. Durante 2 anos ele foi para uma biblioteca onde lhe ensinaram apenas o evolucionismo, identificando-o como a base para o comunismo. Sem o evolucionismo não pode haver marxismo, nem leninismo, nem mesmo humanismo. A não ser que o universo tenha criado a si próprio, a não ser que o homem seja Deus, a não ser que não haja criador, nenhuma dessas filosofias poderiam ser sustentadas. As pessoas que vislumbraram o conceito da evolução, começando por Charles Darwin, e até mesmo antes dele, surgiram com a ideia que começa com o vácuo. Então houve uma explosão nesse vácuo, chamada de o Big Bang, que criou a galáxia da Via Láctea com cerca de 200 bilhões de astros, todos circulando com uma precisão coordenada, resultante de tal explosão. E chegamos até o homem, sem a interferência de Deus, em nenhum passo desse caminho. É assim que é ensinado em todas as nossas escolas públicas hoje em dia. Todo o propósito de Darwin era o de explicar a vida sem um projeto de finalidade, sem a necessidade de um criador, simplesmente através de mecanismos ou de processos naturais. Luther Sunderland, ex-engenheiro aeroespacial e autor do livro O Enigma de Darwin. Mas o que é essa explicação materialista ou natural para a evolução? Ela diz que nos primórdios da Terra, nos oceanos, alguns elementos químicos se uniram e formaram espontaneamente a primeira célula viva. Porém, essa não foi uma manobra simples, porque o organismo unicelular mais simples que conhecemos tem em seus genes e cromossomas tantos dados quanto a quantidade de letras existente na maior biblioteca do mundo, 1 trilhão de letras. Nenhuma forma no mundo poderia organizar tantos dados assim através do acaso. A maioria das formas de vida são constituídas por bilhões dessas células complexas
que mais uma vez se arrumaram numa ordenação perfeita. A impossibilidade matemática do corpo humano ser formado acidentalmente ultrapassa a lógica de uma explosão numa gráfica de impressão resultar numa formação de um dicionário. Nos dizem que a vida começou nesse caldo pré-biótico, que era rico em toda espécie de compostos. Porém, estudos recentes feitos em rochas das mais antigas não apresentam provas de que tal caldo tenha realmente existido. O método científico deve ser baseado na capacidade de se observar e testar os fatos. E mesmo assim, o evolucionismo acredita que a matéria inorgânica de alguma forma se tornou viva. Ninguém viu isso acontecer. Não há exemplos de que isso aconteça hoje. Ainda assim, alegam que é fato. Além disso, ninguém jamais observou o desenvolvimento de uma forma de vida em outra forma de vida. Porém, os evolucionistas estão convencidos que em bilhões de anos no tempo, essas coisas podem acontecer. Estão vendo? Longos períodos de tempo se tornam um fator mágico. Suponhamos que alguém entre numa aula de ciências numa universidade, afirmando que seja possível que um verme se torne um homem em alguns segundos apenas. Vão rir dele e será posto para fora. Outra pessoa alega que um verme pode se transformar num homem num período de milhões e milhões de anos. E todos concordam. Como veem, simplesmente ao entender o período do tempo. A ideia ridícula se torna aceita. E esta é a chave da evolução. Há apenas 120 anos, era amplamente aceita por todos a ideia de que a Terra seria relativamente jovem. Uma possibilidade indicava de 6 a 10 mil anos, baseados na genealogia bíblica. Hoje em dia, porém, os evolucionistas inventaram tabelas de tempo complexas, gastando bilhares de anos, especificamente criados para permitir um vasto período de tempo para que várias formas de vida se transformem em outras formas de vida. Ninguém sabe exatamente a idade da Terra, mas por mais tempo que se dê aos evolucionistas, isso não resolve o dilema de como exatamente a vida surgiu no universo. O Dr. John Morris, professor assistente de geologia do Instituto de Pesquisa de Criação na Califórnia. Há centenas de diferentes medidores através dos quais podemos avaliar a idade de uma rocha ou a idade da Terra, e quase todos eles parecem estimar idades jovens para todas essas coisas. Há, no entanto, uns 5 ou 6 deles que parecem estimar idades antigas. É interessante que meus colegas evolucionistas escolham sempre esses antigos. Tais datas foram substanciadas por métodos tendenciosos, como a avaliação da idade por radiomedição métrica. Apresentados como confiáveis, os resultados dessa avaliação são descartados se não concordarem com a de evolução pré-concebida da tabela de tempo. Se um cientista quer avaliar a idade de uma rocha, ele a leva para um laboratório com um formulário declarando a idade que acha que tal rocha possui, e isso lhes dá um alvo a ser obtido. E na máquina eles colocam esse alvo e continuam trabalhando até que consigam essa idade. Muitas vezes, quando lemos num livro que uma rocha foi estimada com a idade de tantos bilhões de anos, nós apenas assumimos que as pessoas que coletaram tais dados saibam do que estão falando. Mas esse não é o caso. Eu sei como é que se chega a tais dados. Até Darwin, muitos cientistas estavam de acordo com o relato bíblico de que os animais reproduziam sua própria espécie. Porém, à medida que a perspectiva evolucionista teve mais aceitação, os cientistas foram pressionados a provar a hipótese de Darwin e explicar como as formas de vida possam ter se transformado de uma forma de vida para outra. Agora nos dizem que a evolução acontece em virtude de danos causados por influências externas, tais como raios cósmicos, que faz com que as células cometam erros e chamam isso de mutação. E gradualmente um organismo irá se transformando num outro organismo, desde os unicelulares a invertebrados, como os moluscos e estrelas do mar, então os peixes vertebrados, os anfíbios, os répteis, as aves, os mamíferos e finalmente o homem. E cá estamos nós agora, o produto de bilhões de erros. Os cientistas sabem que o código genético evita que uma forma de vida se transforme em outra. Então eles especulam que mutações ou danos ao DNA devam ser responsáveis pelos processos evolutivos. Eles acreditam nisso apesar das provas observáveis de que nenhuma das espécies tenha sido resultante de uma mutação. A mutação é sempre nociva. Pode haver pequenas adaptações numa determinada espécie, mas de nenhuma forma há a possibilidade de transformação de um animal em outro. Se a evolução tivesse realmente acontecido, deveríamos ser capazes de ver as provas disso em registros antigos. Afinal, é o registro do passado. Porém, se olharmos com atenção os registros do passado, veremos que não há registro algum de um animal que tenha se transformado em outro. Não há formas de transição. Um de meus orientadores está trabalhando no campo
da paleontologia e ele vem trabalhando na distribuição e registro de fósseis e ele afirma que não foram encontradas formas intraespecíficas de transição, algo que o modelo da criação, obviamente, iria prever e pôde prever muito tempo antes de que essa pesquisa tivesse sido feita. Nós devíamos ver gatos, cães, devíamos ver cães e catos, devíamos ver a transição e não devíamos apenas vê-los como vemos agora. Mas isso não é impedimento para meus colegas evolucionistas. Eles argumentam que o registro histórico está repleto dessas formas transicionais. Há inúmeras formas transicionais. Realmente não há problemas em encontrar formas de transição. É realmente falso afirmar que não existam formas de transição. Há muitas formas de transição, mais até do que às vezes possamos lidar. Temos tantas formas de transição dentre os peixes que às vezes temos que recorrer à análise estatística para separar uma forma de outra. Então a afirmação de que não existem intermediários é simplesmente uma afirmação falsa. Durante a entrevista, vários desses proeminentes cientistas se contradisseram ao admitir que formas transitórias não foram encontradas e prosseguiram fornecendo desculpas para a falta de provas. O problema com as formas de transição é um problema que todos os paleontólogos honestos têm. O registro arqueológico é incompleto. É incompleto por causa da erosão que corrói as amostras. Uma das coisas que também dificultam um pouco mais o registro de fósseis é o período de fração decimal da evolução. Na verdade, é um breve período, não deixando muitas formas transitórias para trás. Vamos ao Museu Britânico de História Natural falar com o homem que escreveu o livro sobre evolucionismo, Dr. Colin Patterson. Eu escrevi ao Dr. Patterson perguntando por que ele não havia colocado uma única ilustração de alguma forma intermediária ou duelo de ligação em seu livro sobre evolução. Dr. Patterson, que agora tem cerca de 7 milhões de fósseis em seu museu, disse o seguinte ao responder à minha carta. Eu concordo inteiramente com seus comentários relativos à falta de ilustração de formas de evolução transitórias em meu livro. Se eu soubesse de algum fóssil ou de alguma forma viva, eu certamente teria incluído no mesmo. E adiante ele diz, e eu afirmo que não existe um só de tais fósseis através do qual alguém possa criar um argumento definitivo. Desde os tempos de Darwin, os evolucionistas têm buscado constantemente provas vitais contendo fósseis para fundamentar a ideia de que as formas de vida tenham se desenvolvido. Até mesmo Darwin admitiu que sua teoria seria uma especulação sem valor, sem a validação através de uma prova de fóssil do período de transição. Colaborando com os evolucionistas, companhias de petróleo escavaram poços através do mundo, examinando camadas da Terra a profundidades que atingiam 8 quilômetros. 2 milhões de fósseis na Terra, nenhuma só amostra de uma forma de transição foi descoberta. Ao longo dos anos, a pesquisa em geologia e arqueologia também falharam na produção de evidências que apoiassem as afirmações da teoria evolutiva. Na época de Darwin, não havia um único exemplo que pudesse ser classificado como sendo o elo perdido. Na verdade, foi apenas perto da época de sua morte que um fóssil de uma ave foi descoberto na Bulgária, eu acho. E chamava-se Archaeopteryx, e de todas as formas, seria o intermediário entre os répteis e as aves. Este foi o triunfo para a sua hipótese. O Archaeopteryx, classificado hoje por muitos paleontólogos como apenas uma ave, não um intermediário entre um réptil e uma ave, foi a primeira de uma série de manobras enganadoras para promover ideias evolutivas. Os evolucionistas dataram e classificaram erroneamente tal ave extinta, assumindo que fosse o elo perdido entre répteis e aves. O melhor exemplo de uma forma de transição que os evolucionistas fornecem é o Archaeopteryx, supostamente o elo perdido entre os répteis e as aves. Recentemente, outra ave foi encontrada pelos evolucionistas com a determinação de que seria 75 milhões de anos mais antiga do que o Archaeopteryx. Portanto, ele não poderia ser o ancestral das aves. Os evolucionistas não têm ideia de como os répteis evoluíram para as aves. Eles não têm nenhuma espécie de transição. Mas isso não faz com que eles desistam. Pegue qualquer livro sobre evolução e o Archaeopteryx é apresentado como a melhor prova. O Archaeopteryx é um bom exemplo da espécie de transição, porque compartilha características que hoje em dia acreditamos ser típicas tanto das aves quanto dos dinossauros. O Archaeopteryx estaria no meio termo e, por isso, muitos se inclinam a chamá-lo de ave réptil.
Da próxima vez que você comer um peru no dia de graças, poderá dizer que está comendo um dinossauro. Os répteis supostamente deverão ter transformado suas escamas em penas. Ora, uma escama num réptil é apenas uma camada na pele. Agora, como é que uma dobra na pele poderia ter se transformado no desenho entrecortado de uma pena? Nunca foi encontrado nada intermediário entre a camada de escama na pele de um réptil e as penas de uma ave. Nos animais voadores evolutivos, as patas dianteiras de um animal que servem para andar e para trepar gradualmente teriam que se transformar em asas. Nós jamais encontramos em fósseis algo que apresentasse essa estrutura intermediária. Suponho que tal animal, antes de possuir uma asa adequada, teria que ter patas dianteiras defeituosas e não conseguiria andar nem voar. Essa ideia é totalmente burlesca. Por não existir nenhum fóssil que comprove as hipóteses evolucionistas, duvidosos desenhos artísticos são aceitos e exibidos como fatos. Interpretações artísticas enganosas que colocam nos peixes pernas que surgem por magia, transformando-os em anfíbios. Animais extintos parecidos com cervos são misteriosamente transformados em cavalos. E os macacos se tornam humanos. Como os esqueletos de transição não existentes são necessários para provar a evolução, engenhosos artífices preenchem a lacuna com modelos de plástico e de madeira. Eu me preocupo bastante com a maneira com que nossos museus apresentam a evolução como se fosse um fato comprovado. E, na verdade, falsas informações estão sendo apresentadas, já que os museus, não possuindo as formas de transição, eles têm que criá-las do nada. A edição de novembro de 1980 do Science Digest apresenta um desenho de uma baleia com pernas, como sendo um elo evolucionário entre as baleias e mamíferos terrestres. Porém, a única evidência fóssil para essa transição mitológica é um crânio e uma coluna cervical. Não existem outros ossos. Sabe o que Al Reagan, do Museu Nacional, disse? Você só está limitado pela credulidade de sua plateia e sua própria imaginação para criar essas histórias de inventar o que mutou de quê para quê e quais foram as espécies intermediárias. Quando eles têm que apresentar provas de que a evolução realmente aconteceu, os evolucionistas frequentemente apresentam pequenas mudanças em seres vivos, tais como insetos que se tornam resistentes ao DDT ou a insetos que mudam de cor. Podemos ver a evolução acontecendo hoje em dia? Certamente que sim, todos podemos. Um dos exemplos espetaculares. Vocês já ouviram falar da praga de São José? A praga de São José é feita por um inseto que ataca laranjas, pois ele conseguiu se desenvolver para resistir aos pesticidas que utilizam contra ela. Podemos ver na era histórica exemplos de mutações evolutivas. Por exemplo, se olharmos quando procuramos maneiras de erradicar uma determinada praga com diferentes tipos de inseticida, acontece que dentro da população normal de uma determinada espécie de inseto, por exemplo, há aqueles que são resistentes a um determinado tipo de inseticida. Isso não é evolução. Os evolucionistas deviam entender que as pequenas modificações são compatíveis com a compreensão criacionista das coisas. O que precisamos ver são grandes modificações, algum tipo de animal se transformando em outro tipo de animal, e isso nós não vemos. Se estamos falando sobre presenciar a evolução hoje em dia, em ver uma espécie se transformar em outra espécie, isso não irá acontecer. Embora devam existir, dentro de uma perspectiva evolutiva, muitas formas de transição pelo mundo, a probabilidade de encontrar qualquer uma delas é extremamente pequena. Quanto mais sabemos sobre a paleontologia que lida com os fósseis, mais certeza temos que o evolucionismo é baseado apenas na fé. A Academia Nacional de Ciência é o assessor oficial do governo em assuntos da ciência. Em suas publicações, ela constantemente alega que os elos perdidos que preocupavam a Darwin não são mais elos perdidos. Isso é uma deturpação que engana milhões, pois, após 120 anos de buscas incessantes, os elos perdidos de Darwin continuam perdidos. Apesar disso, tal academia e os evolucionistas continuam a perpetuar a teoria mítica de que o homem veio do macaco. Richard Leakey, que é um dos mais conhecidos antropólogos, disse que se lhe pedissem para fazer a árvore genealógica do homem, ele apenas teria que desenhar um enorme ponto de interrogação, porque as evidências são muito escassas para possivelmente sabermos a respeito da origem do homem, e ele acha que jamais iremos conseguir descobri-la.
Para auxiliar as falsas ideias evolucionistas, desenhos artísticos ultrapassam as fronteiras da ética e, apesar de não terem base para a teoria macaco-homem, cientistas e artistas continuam a enganar o público com ilustrações parecendo reais, porém imaginárias. Tais artistas apresentam progressões naturais de macacos até os seres humanos e inventam sua cor de cabelo, tonalidade de pele e até mesmo expressões faciais, retiradas de nada mais do que um dente, um fragmento ósseo ou até mesmo prova alguma. A revista National Geographic, que não tenta esconder sua tendência evolucionista, admite que tais pegadas fossilizadas sejam idênticas às pegadas humanas. E assim os artistas tomam a liberdade de acomodar a teoria evolucionista e ilustram características de macacos para se encaixarem em criaturas com forma de macaco. Tudo porque o estabelecimento tendencioso de idade insiste que tais pegadas foram encontradas em camadas rochosas existentes antes dos seres humanos. Bom, hoje temos evolucionistas que gostariam que acreditássemos que existam provas sólidas a fundamentar a evolução. Diante do público, eles geralmente criam a impressão que as provas são como ouro puro, que o homem tenha se desenvolvido de alguma criatura semelhante ao macaco. O Dr. Donald Johansson, diretor do Instituto de Origens Humanas, descobriu Lucy, um suposto homem macaco, o elo perdido. A família humana e a família dos macacos divergiram e seguiram suas próprias trajetórias individuais evolutivas em separado. Não sabemos com precisão qual seria o ancestral comum a eles, mas sabemos que parece com algo que chamamos de Ramapithecus. O Ramapithecus não passa de algo formado de um fragmento de mandíbula e vários dentes. E durante muitos e muitos anos, o Ramapithecus foi tido como sendo o nosso ancestral macaco. Porém, agora o Dr. Philbin, do Museu Yale Harbor Peabody, quando eu o entrevistei, disse: nós já encontramos cerca de 40 animais desses, alguns deles bem completos, e eles não estão numa linha direta de se tornarem homens, eles são mais como um orangotango. O Dr. Philbin de Yale, que antes dissera que o Ramapithecus era um ancestral do homem, agora sugere que ele não seja. E apesar disso, os evolucionistas continuam a citar o Ramapithecus como um elo entre o homem e o macaco. Um outro suposto elo perdido, o homem de Java, foi criado por Eugène Dubois, quando ele encontrou um fragmento de crânio típico de macaco e a 16 metros de distância encontrou um osso de perna humana. Pouco antes de morrer, Dubois confessou que ele também havia encontrado 2 crânios humanos na mesma ocasião, e admitiu que o fragmento de crânio pertenceria ou não a um suposto homem macaco. O Homem erectus é melhor conhecido como o Homem de Java. E foi nesse estágio do desenvolvimento humano que eles começaram a usar grandes machados de mão. O cérebro se expandiu em mais de 1000 cc. As proporções do corpo se desenvolveram similares às nossas e estávamos a caminho de um desenvolvimento na escala, inclusive no caminho do ser humano moderno. Esse boato ainda é aceito pelos evolucionistas hoje em dia e é apresentado ao público como o verdadeiro elo perdido. Se você acha que o boato do Homem de Java é inacreditável, espere até ouvir os fatos que envolvem Lucy de Johansson, esse esqueleto adulto de apenas 1,15 m que parece exatamente com um chimpanzé. Lucy foi encontrada em 1974 e às vezes eu me refiro a ela como a mulher que balançou a árvore genealógica do homem, porque ela representa para nós o mais antigo esqueleto completo que temos de qualquer ancestral humano e conhecido pelos antropólogos. Agora, essa espécie Australopithecus alforensis, representada por Lucy, é uma espécie que achamos ser a ancestral dos humanos modernos. E a importância de Lucy é que ela nos fornece uma boa ideia de como nossos ancestrais eram há alguns trilhões de anos atrás. Podemos inferir de seu esqueleto a maneira como ela andava, por exemplo. Quando examinamos sua rótula, quando examinamos sua pelvis, vemos que ela andava como você e eu, e não como um chimpanzé. Johansson disse que apesar de ser uma criatura muito parecida com o macaco, ela andava muito bem de forma ereta. O chimpanzé pigmeu de hoje em dia anda pela floresta tropical de forma ereta quase o tempo todo. Isso não prova nada. As únicas características de Lucy que dão uma pista de uma postura ereta são os joelhos e as articulações da bacia. Dr. Charles Oxner, com uma análise por computador, concluiu que as alegações de Johnson a respeito da bacia são infundadas e devemos explicar que o joelho nem foi encontrado com Lucy. Esse osso do joelho foi encontrado a mais de 1,5 km numa profundidade de mais 60 metros do que os outros ossos. Ela está mais próxima de representar aquilo que as pessoas comuns denominam de o elo perdido do que qualquer outro fóssil que tenhamos encontrado na África.
Então ela tem uma importância extraordinária em termos da compreensão das fases bastante antigas da evolução humana. Richard Leake e outros agora alegam que, por sua postura, Lucy é um mosaico de 2 ou mais espécies. Isso não é engraçado. O que é engraçado é que eles afirmam que o criacionismo não é científico. O próximo na escala é o homem Piltdown. É o caso onde um crânio humano foi colocado juntamente com uma mandíbula de orangotango para que a mandíbula pudesse parecer de alguma forma humana. Os dentes eram em serra. Acabou sendo pura fraude. O homem de Piltdown foi uma fraude proposital e enganou os maiores evolucionistas do mundo simplesmente porque eles queriam acreditar muito que houvesse alguma prova para a teoria da evolução. O homem de Neandertal foi originalmente encontrado no Vale de Neandertal, na Alemanha. Essas criaturas, quase todas elas parecem bem modernas, porém algumas delas, umas 2 ou 3, tinham uma aparência de uma postura bastante curvada. E 2 cientistas da Universidade Johns Hopkins foram ao museu na Europa, retiraram os ossos do museu e fizeram radiografias daqueles que tinham uma aparência bastante curvada. E, para sua surpresa, eles descobriram que esses espécimes tinham um raquitismo, ou alguma doença causada pela deficiência de vitamina C, tal como a artrite. Eles haviam reclassificado os Neandertal de uma espécie separada e os tinham colocado como Homo sapiens, o mesmo que o homem moderno. Agora, o homem de Nebraska consistiu de nada além do que um único dente. E em torno desse único dente foram feitos retratos de criaturas parecendo macacos que havia se desenvolvido até o homem. Mais tarde descobriu-se que aquele único dente não passava do dente de um extinto suíno. E esse é o caso de como um porco fez com que um evolucionista fizesse papel de símio. Eu acho que o homem sempre foi o homem. A evidência científica demonstra isso. E, portanto, é bastante consistente com o relato da criação, como é apresentado no livro do Gênesis. Nos bastidores e, ocasionalmente, quando fala de maneira bastante discreta, o evolucionista afirma que realmente não há provas de que o homem tenha se desenvolvido a partir do macaco. Os evolucionistas se deram conta de que não podem mais contar com registro de fósseis para lhes dar qualquer fundamentação. Então, o que fizeram foi surgir com uma alternativa bastante engenhosa para a teoria da evolução darwiniana. Eles a chamam de o conceito de equilíbrio pontuado. Uma das conquistas da teoria evolucionista nos últimos 10 ou 15 anos seria de que, ao invés de se desenvolver gradualmente no transcorrer de longos períodos de tempo, a evolução aconteceu em surtos bruscos, e ao longo desses surtos rápidos havia um período onde nada acontecia. Acontece que isso resolve todos os tipos de problemas intelectualmente para os evolucionistas. Ele nem precisa procurar pela amostra de fóssil. Não há evidência nos registros de fósseis que o animal tenha se transformado em outro tipo de animal. O equilíbrio pontuado chega e diz que populações isoladas de animais evoluíram rapidamente e não deixaram rastro, mas este é um argumento de falta de dados. Não há formas de transição. E isto é usado como prova pela vertente da teoria da evolução chamada equilíbrio pontuado. Isso é ciência de má fé. Com essa nova informação, estamos tentando rever nossa visão da evolução, e o que está surgindo é uma síntese bem mais poderosa das teorias evolutivas. Eu penso que a teoria do equilíbrio pontuado seja uma tentativa desesperada para salvar a teoria da evolução. O equilíbrio pontuado, enquanto tenta explicar a falta de formas intermediárias entre espécies vizinhas, negligencia tocar na verdadeira indagação. Por que não há transição entre as principais categorias de formas de vida? Uma resposta extraordinária foi fornecida pela teoria do monstro esperançoso, de Goldsmith. Quem acreditaria, por exemplo, que um réptil coloque um ovo e que uma ave saia do ovo, como Goldsmith afirmou sobre sua teoria quando ele surgiu com a ideia? Estamos retrocedendo às fundações dos princípios evolucionários e avaliando novamente como o mecanismo de evolução ocorre. Infelizmente, eu acho que um certo número de pessoas que não pertencem ao campo da ciência, mas que lidam com a evolução, interpretam isso como uma forma de lançar dúvidas sobre o que chamo de fato da evolução. O que isso nos diz é que os evolucionistas estão com medo. Parece que quase todo o novo desenvolvimento na ciência está convergindo para destruir a evolução. Quer estejamos falando sobre novas descobertas em astronomia
ou em paleontologia, ou em biologia, isso é verdade. Eu, de repente, me dei conta de que há poucas provas para a teoria da evolução. E, apesar disso, eu a havia aceito como verdadeira desde uma idade bem jovem. Eu acabei percebendo, finalmente, após estudar todo esse material e pensar muito a respeito, que a evidência científica para a criação é bem mais forte do que a evidência científica para a evolução. Na última década, a maior parte dos pilares básicos sobre os quais a evolução se apoiava desmoronaram. E a teoria está à beira do caos. Infelizmente, no momento, os evolucionistas estão alardeando mais do que faziam antes que a evolução seja um fato. Bem, é minha opinião pessoal que a evolução seja um fato consumado. A evolução, não tenho dúvidas de que ela tenha acontecido. O registro geológico não pode ser explicado de nenhuma outra forma, a não ser através do processo evolutivo. Muitas vezes ouvirão a afirmação de que a evolução é um fato, mas um cientista deve saber que não pode fazer uma afirmação dessas. Se a evolução algum dia ocorreu, não foi observada, está fora do âmbito da ciência, inacessível ao cientista e ao método científico. Muitos evolucionistas surgem com teorias muito bizarras. Parece que eles reconhecem que a evolução não faz sentido em termos científicos. E parece que são forçados a surgir com essas ideias incrivelmente imaginativas. Por exemplo, alguns agora reconhecem que a geração espontânea da vida, da ausência da vida, é cientificamente impossível. E então o que fazem? A atribuem a um criador? Não. Eles alegam que a vida veio do espaço. Eles podem crer nisso, mas não podem chamar isso de ciência e nem ensinar isso nas escolas como sendo ciência. Evolução é simplesmente um método de fabricar histórias, no lugar de verdadeiros dados científicos. A ciência era a busca da verdade. Hoje em dia parece ter deteriorado em busca de uma história passível de ser acreditada. O cientista que conseguir inventar a história mais plausível e conseguir que ela seja publicada ou consiga que a mídia fale a respeito dela é o que se torna famoso. Eu posso dizer que, como cientista, eu não vejo nenhuma evidência de que a evolução tenha ocorrido ou que esteja ocorrendo hoje em dia. Um cientista com quem mantive contato disse que mesmo que a evolução não seja verdade, não poderá mais ser redirecionada, pois já foi longe demais. Milhões de livros-texto teriam de ser reimpressos. Os museus por todo o mundo teriam que descartar suas exposições. A sociedade jamais confiaria na ciência de novo. Em julho de 1925, o julgamento do século teve lugar em Dayton, Tennessee. Pela primeira vez na história educacional desse país, o conceito de criador foi desafiado. Esse foi o grande ponto de mudança. Até 1925, todas as aulas de ciências falavam sobre criação. Hoje em dia, tudo que se fala a respeito nas aulas de ciências é sobre evolucionismo. John Scopes, um professor de escola, foi considerado culpado por violar a lei do Tennessee que proibia o ensino da evolução humana. Menos de 10 anos mais tarde, em 1933, o Manifesto Humanista foi assinado por um pequeno, mas poderoso grupo de pessoas que se apresentava como uma religião não lucrativa. A religião deles era o humanismo e ela foi impulsionada através do sistema educacional por seu fiel seguidor John Dewey, um socialista e o primeiro presidente da Associação Humanista Americana. Hoje em dia, as escolas públicas oferecem seminários sobre a religião humanista de Dewey e sua doutrina do desenvolvimento evolucionista dominou o sistema educacional. Hoje em dia, nós temos religião sendo ensinada em nossas escolas públicas. Os princípios fundamentais do humanismo, por exemplo, conforme apresentado no Manifesto Humanista. Princípio número 1. Os religiosos humanistas consideram o universo como existente em si, ele não foi criado. Princípio número 2. O homem é o produto de um longo processo natural, que é a evolução. Poucas pessoas originalmente tiveram controle sobre o sistema educacional desta terra. Uma das coisas que era imperativa que eles utilizassem em seu programa era o evolucionismo. A maioria das pessoas não acredita que a evolução tenha acontecido. O fato de que a maioria dos cientistas acredite, ou que praticamente todos os cientistas acreditem, não é algo isolado. Porque, na verdade, nós gostaríamos que as ideias fossem passadas para nossos alunos. Acontece que todo cristão na América ainda não se deu conta de que o imposto que ele paga o salário dos professores, paga os livros-texto e ainda assim a maioria dos pais não dizem uma palavra
sobre qualquer coisa que acontece naquela sala de aula que os incomode. Não é possível pensar que os pais permitam uma doutrinação ímpia sobre o evolucionismo. Milhares de crianças são levadas a nossos museus diariamente de ônibus, em passeios patrocinados pela escola, onde recebem cursos sobre o evolucionismo. E da mesma forma que na União Soviética, essa religião de ateísmo é apresentada como um fato, sem que pontos de vista alternativos tenham permissão para serem expressos. O advogado Wendell Berry defendeu uma causa para uma apresentação equilibrada entre a ciência da criação e o evolucionismo na Suprema Corte Americana. Ele é o autor do livro A Origem, Revista das Espécies. Para mim, a principal questão é a liberdade acadêmica. Porque ninguém está querendo excluir o evolucionismo das escolas públicas enquanto ensinam a teoria da criação. Eles, ao invés disso, os evolucionistas tentam excluir as alternativas. Enquanto, em geral, pregam o ensino exclusivo do evolucionismo. Acho que o criacionismo deveria ser ensinado na escola simplesmente porque todas as boas ideias devem ser ensinadas. Eu acho que não devemos ter medo das ideias, quer sejamos contra elas ou sejamos a favor delas. Mas acho que todos devem ter acesso a ambos os lados da questão. 86% do público americano acha que a teoria da evolução deveria ser ensinada em conjunto com a teoria científica da criação. De acordo com uma pesquisa da AP, noticiário da NBC por todo o país. Eu acho que o criacionismo deveria ser ensinado na escola, porque ele é uma parte do que somos e acho que deveria ser ensinado com a mente aberta, sem uma entonação religiosa. Os advogados por todo o país, mais de 2 contra 1, concordam que seja constitucional ensinar a teoria da criação juntamente com a teoria da evolução. E os advogados acreditam que ambas deveriam ser ensinadas em escolas públicas. O criacionismo deveria ser ensinado em nossas escolas. Tempo igual deveria ser dado para a evolução e para a criação. 42,3% dos professores de biologia acreditam no ensinamento da teoria da criação, juntamente com a teoria da evolução. E o mesmo é verdadeiro para membros do Conselho de Escolas, 2/3 de acordo com uma pesquisa do Jornal de Conselhos de Escolas. Acontece que, apesar de toda a fumaça, a grande maioria do público americano acha que é injusto ensinar apenas a teoria da evolução. Não mais de 6% quiseram que apenas o evolucionismo fosse ensinado. Porém, há esse total, essa dominação e controle na comunidade científica de que ainda estejamos levados por esses 6% de pessoas nessa terra que acreditem que não haja Deus e acreditem que o universo tenha se criado espontaneamente. Acho que não há respostas e que ainda não podem provar o passado, então ambas as ideias devem ser ensinadas. A única abordagem justa é deixar que as crianças tenham todos os lados da informação científica e decidam por elas mesmas. Se alguma outra teoria sobre o surgimento das formas de vida deva ser ensinado nas escolas, eu não acho que deva ser o criacionismo, porque o criacionismo é uma doutrina religiosa levemente disfarçada, que não tem lugar na separação entre Estado e Igreja. A principal questão, sempre levantada em oposição a isso, é que ensinar todas as evidências científicas sobre o assunto da origem da vida incorreria na violação da separação Estado e Igreja, ao ensinar teorias que não venham a apoiar a evolução. As pessoas deveriam simplesmente ser capazes de ouvir a verdade. Um fato é um fato. Ele não é descartado somente porque concorda com a Bíblia. Isso não o torna religioso. Ensinar uma teoria da criação é constitucional, porque a Constituição foi escrita no contexto da Declaração de Independência, que se refere à criação e até mesmo a um criador. Em resposta à manifestação pública a favor da apresentação da ciência da criação ao lado da evolução, Louisiana e Arkansas foram os primeiros estados a criar leis exigindo um tratamento equilibrado para ambas as teorias. Foi acordado que apenas dados científicos, sem a doutrina religiosa, fossem apresentados em sala de aula. Um legislador da Louisiana, em 1981, criou uma lei onde deveria haver um tratamento equilibrado da ciência da criação e da evolução. A lei também define o que é a evolução, evidências científicas que apoiam a evolução. E define o que é a ciência da criação, evidências científicas que apoiam a criação. Imediatamente, um litígio acirrado foi iniciado por uma poderosa organização que é permanentemente direcionada contra princípios tradicionais judaico-cristãos. A influente ACLU, ou União de Direitos Civis Americana, com um quadro de mais de 500 advogados ativos, investiu uma enorme soma em dinheiro e obteve sucesso em protestar contra a lei. Um dos maiores problemas que temos com a ACLU é que eles são extremamente bem subsidiados. Eles recebem milhões e milhões de dólares de grandes fundações e de pessoas muito ricas de toda a América.
Foi isso que fizeram conosco. Eles nos ataram no tribunal em Louisiana. Este é um arquivo de 630 páginas com 2.000 notas de rodapé com alegações de que o ensino da ciência da criação é constitucional e que seu conteúdo é científico e que é tão religiosa como a evolução. Um juiz do Tribunal Distrital dos Estados Unidos entrou com uma ação sumária contra nós, apesar disso, afirmando que a ciência da criação envolve um sentido de ideia de criação que implica num criador, o que seria inerentemente religioso. A ACLU conseguiu convencer a Suprema Corte de que a ciência da criação era fundamentalmente religiosa. A Corte violou a Constituição ao redefinir a intenção do autor da primeira emenda, que é contra o favorecimento de uma religião sobre a outra. Em sua decisão, a Suprema Corte favoreceu a evolução naturalista, uma crença de humanistas religiosos. Apesar de avassaladoras evidências científicas apoiando a ciência da criação, a Corte decidiu que o criacionismo não deve ter uma posição obrigatória em escolas públicas, mas que poderá ser ensinado ao lado da evolução a critério do professor. O jornalismo irresponsável e caluniador rotulou o caso de religião contra a ciência e, de forma convincente, influenciou que a ciência da criação havia sido banida das escolas. A Suprema Corte Americana não disse que o ensino da ciência da criação seja inconstitucional. E reafirma o direito dos professores de ensinarem todas as evidências científicas sobre o assunto das origens. A comunidade científica está seriamente preocupada com o crescimento do criacionismo, como um ataque à validade e autoridade da ciência e particularmente na insistência que o criacionismo seja ensinado nas escolas públicas e cursos de ciências. Há uma rede muito poderosa de sentimento popular que acha que a criação, as teorias da criação, as teorias do aparecimento abrupto sejam uma ameaça à ciência. Eu gostaria de mencionar várias organizações que hoje em dia ativamente tentam impedir que tal teoria seja ensinada em escolas públicas. Comitês de Correspondência, o Povo pela Maneira Americana de Ser, a Associação Humanista Americana, a União Americana de Direitos Civis, a Associação Americana para o Progresso da Ciência, a Academia Nacional de Ciências, a Associação Nacional de Educação, a Associação Nacional de Professores de Biologia e o Estudo Curricular de Ciências Biológicas. Há uma teoria anticientífica hoje em dia que mais ameaça toda a natureza da pesquisa científica. É o criacionismo. Hoje realmente temos uma conspiração organizada nesse país, em todos os estados, que é organizada para combater a disseminação aberta de evidências científicas sobre a origem da vida. O resultado foi a formação de uma fechada rede de organizações ativas que cooperarão no combate à intrusão criacionista nas escolas públicas, museus públicos, parques estaduais e nacionais e a pesquisa científica subsidiada pelo governo. Eles têm um desejo bastante específico, que seria preservar o ensino exclusivo da evolução e excluir o ensino de qualquer teoria científica da criação ou teoria científica do aparecimento repentino. Isso é censura, no meu ponto de vista. Temos hoje, de forma inquestionável, o pior caso de censura. Dados científicos verdadeiros que, por acaso, possam vir a deixar a evolução mal, são meticulosamente censurados dos livros didáticos. Numa sociedade americana, onde sempre tivemos grande orgulho da liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de crenças, liberdade de imprensa, é simplesmente um infortúnio que tenhamos uma censura tão ampla em nossa comunidade científica hoje. Os evolucionistas não aceitam os dados científicos que apoiam a criação. Eles acreditam que a única intenção dos criacionistas ao apresentar tais fatos seja a de forçar sua tendenciosidade religiosa. Conseguindo descartar as provas, os evolucionistas conseguiram estabelecer o evolucionismo como um fato científico e esconder sua própria filiação religiosa. As religiões profanas aceitas hoje em dia na cristandade são baseadas no mito da evolução biológica. Uma religião profana de hoje em dia que ganha popularidade através de celebridades como Shirley MacLaine é o chamado movimento da nova era ou o movimento da nova consciência. Em seu âmago estão a reencarnação e o karma, ambos conceitos evolutivos que são baseados no misticismo hindu. O movimento da nova era nos pede para aceitarmos nossa unidade, aceitando as ideias de que todos nos desenvolvemos da mesma origem. E se conseguirmos unir nossas mentes e espíritos utilizando técnicas como meditação e incorporação, poderemos obter poderes incríveis, alcançar a unidade global. A nova era é uma rede interligada de várias filosofias e teorias políticas.
Seu objetivo é de promover a conscientização de uma unidade global de forma física e mística. Todos, desde Jesus Cristo até Adolf Hitler, seriam vistos como alguém com quem podemos nos identificar, já que somos um só. Eu acho que certamente há todo o potencial para todos nós, seres espirituais, nos unirmos como um só. Acho que conseguimos dominar a evolução do corpo físico. Dominamos a evolução da mente, ou estamos caminhando nesta direção. E chegamos a um tempo onde estamos utilizando esse corpo aperfeiçoado, quase aperfeiçoado, essa mente aberta e aperfeiçoada para ter acesso à verdadeira perfeição do universo, que é a dimensão espiritual. De acordo com os seguidores da nova era, a próxima fase da evolução da humanidade é a elevação à divindade. Eles encaram a raça humana como uma forma de transição entre os macacos até chegar a Deus. Essa eu acho que é a nossa finalidade na Terra, e acho que estamos entendendo isso, de nos tornarmos uno, de nos tornar unos de nós mesmos, nos conscientizando da nossa divindade. Eu acho que todos têm a consciência de Cristo em si próprio e tudo o que precisam fazer é se interiorizar e se dar conta disso e trazer à tona e ser essa consciência de Cristo. A evolução, quer biológica, quer mística, é a forma do homem explicar Deus e sua criação e colocar o homem no lugar de Deus. O homem tem fundamentalmente o futuro biológico da Terra em suas mãos. Ele pode controlar a evolução. Estamos numa época onde o homem está literalmente assumindo o controle de sua própria evolução. Assumindo o controle de onde irá a humanidade, quer individualmente ou coletivamente. Eu creio que o movimento da nova era esteja seguindo para o canal principal da conscientização americana. E acho que irá chegar até lá, através da exposição feita pela comunicação de massa. As ideias, os conceitos, os princípios, a psicologia, a espiritualidade. Eu acho que este é um movimento que irá percorrer todo o mundo e definitivamente servir como um veículo para transformar os níveis de consciência que nos permitirão viver de uma forma mais natural e harmônica com os elementos e com o universo. Essa filosofia mundialmente disseminada deve ser uma real preocupação para os cristãos, para que a entendam e que se transformem em verdadeiras testemunhas cristãs. Não apenas o caráter de Deus está em jogo, mas sua verdade e sua ética. O desejo da divindade, que é o objetivo do movimento da nova era, foi aquilo que ocasionou a queda do homem. Sendo nossos deuses, podemos justificar nosso comportamento e não prestar contas a ninguém. Na Bíblia, Romanos, capítulo 1, somos avisados das consequências naturais de rejeitarmos Deus como sendo o Criador. Resulta no homem acabar se desenvolvendo na maldade e corrupção moral. Como resultado do trabalho da evolução, a descrença e o ceticismo estão crescendo em nossa sociedade e os efeitos morais e éticos têm sido devastadores. Se existe um líder moral no universo, então cada pessoa neste universo é responsável perante esse líder moral. A coisa mais fácil de fazer para a mente humana é apenas descartar a possibilidade de tal liderança moral. Adolf Hitler utilizou a teoria darwiniana da seleção natural, da sobrevivência do mais apto, para se livrar do que ele considerava a cepa inferior da humanidade. Ele brutalmente torturou e matou 12 milhões de pessoas, 6 milhões de judeus e 6 milhões de não-judeus. De fato, estamos fazendo a mesma coisa hoje com o aborto, a eutanásia e o infanticídio, livrando-nos daqueles que consideramos como seres não desejados. Desde 1973, apenas nos Estados Unidos, quase 25 milhões de seres humanos não chegaram a nascer, tendo sido mortos pelo aborto, o que corresponde a um bebê a cada 20 segundos. Se negarmos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, perdemos então a dignidade e o propósito da vida. Se concordarmos com as premissas evolucionistas de que não sejamos mais do que animais em desenvolvimento, então a humanidade perde todas as perspectivas morais. As pessoas não querem assumir responsabilidade por seus atos. Não querem que Deus os vigie. A evolução não passa de um caminho de laboratório que alguém segue para fugir de Deus. Eu parei de fugir e entreguei meu coração a Jesus Cristo.
E os fatos científicos com os quais vinha me debatendo se encaixaram. Podemos escolher buscar as respostas na evolução ou podemos escolher considerar uma alternativa. Apenas olhem para a vastidão do universo, com suas galáxias, sistemas solares, os planetas, todos circulando com absoluta precisão. Há mais estrelas do que grãos de areia em todo o mundo. Pensem na complexidade da vida, a complexidade do olho, do ouvido, do coração ou mesmo do cérebro humano. Seria lógico assumir que isso ocorre por simples acaso? Ou será que existe um maravilhoso Criador que planejou tudo isso? A Bíblia diz que o homem não tem desculpas, porque à sua volta ele pode ver através das evidências da natureza o maravilhoso trabalho de um Deus Criador. Não percam a teoria da evolução, segunda parte.